nas nossas vidas que nós não conseguimos entender. Eu confesso que existem coisas que eu não consigo compreender. Eu não consigo sequer imaginar. Milhões de pessoas hoje que não acreditam em Jesus. Milhões de pessoas hoje que preferem seguir uma religião ao invés de seguirem ao Cordeiro de Deus. Milhões de pessoas hoje que vivem uma vida afastada de Deus, uma vida entregue ao pecado. Eu não consigo entender e nem compreender, nem sequer acreditar como pode pessoas recusarem a salvação, a tão grande salvação que Deus deu por nós na cruz do Calvário. Eu não consigo entender, não consigo compreender. Hoje milhares de pessoas morrendo na Síria e os governos não fazem nada. E eles se reúnem há vários anos para fazerem nada. Enquanto milhares de vidas estão morrendo, eu não consigo entender, eu não consigo compreender essas coisas. Eu não consigo compreender. O mundo morrendo de fome, países miseráveis como a África, e um país como os Estados Unidos, que diariamente joga toneladas de alimento fora. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. Injustiça social, corrupção. Um país como o Brasil tira um presidente corrupto, já vai logo ter que tirar o outro corrupto. E um abismo chama outro abismo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Líderes de religiões que se dizem cristãos e apoiam o aborto. Eu não consigo entender. O rio como o Rio Pinheiros em São Paulo, cujas dragas, quando são retiradas, centenas e centenas de fetos mortos, sendo que a Bíblia diz, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Eu não consigo compreender um país como a América, que permite o aborto, uma carnificina de milhares de crianças por ano. Não consigo entender. E o título da mensagem dessa noite é exatamente esta. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender. Eu não consigo acreditar que essas coisas acontecem. E muitos de nós cruzam os braços como se elas não estivessem acontecendo. E a primeira coisa que eu quero falar, propriamente dita esta noite, é sobre os prazeres mundanos. E eu não consigo entender o porquê existem pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Eu não consigo entender, compreender. Quando o apóstolo Paulo diz, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 4, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Ele começa a qualificar aqueles que iam viver nos últimos dias. Desde o capítulo 1, mas no versículo 4, que vamos adentrar, diz assim, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu não consigo entender como que a raça humana, que foi criada por Deus, o ser humano que foi projetado pelo amor de Deus,
consegue preferir o prazer de ter o mundo na sua vida, dos prazeres carnais, mais amigos dos prazeres, dos deleites dessa vida, do que ser amigo de Deus, de ser como Abraão, de ser como Isaac, Jacó, Moisés e tantos homens que pisaram nessa terra, que foram cheios da presença de Deus, porque andavam com Deus. Escute, a religião não pode fazer você andar com Deus. A religião, ela pode até falar como que se anda com Deus, mas somente se você entender o Evangelho, somente se você nascer da água e do Espírito, nascer de novo da presença de Deus, você pode ser amigo de Deus. Jesus disse: não vos chamo de servos, mas eu chamo de amigos. Porque o amigo sabe que o seu dono, como ele é das nossas vidas, requer das nossas vidas. Amém, querido? A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 17: o que ama os prazeres padecerá necessidade. Quem ama os prazeres do mundo, quem ama aquilo que o mundo pode dar, ele vai padecer necessidade. Porque o vazio do coração do homem só pode ser preenchido por Deus. O homem pode colocar sucesso, fama, dinheiro, riqueza, tudo o que você puder pensar e imaginar, o coração do homem vai ficar vazio. Mas quando ele coloca Jesus, esse coração é um coração agora completo. É um coração agora que anda com Deus. E o maior prazer da vida deixou-me agora é falar com Deus, é ouvir a Deus, é viver para Deus, sabendo e entendendo que não adianta nada ganhar o mundo inteiro se eu me vier a perder sua alma. A segunda coisa que eu não consigo entender, que existem pessoas que amam mais o mundo do que amam a Deus. Eu não consigo, Alex, compreender, missionária Arlen, como é que existem pessoas nessa terra que amam mais o mundo, que amam mais as coisas do mundo, do que amam a Deus. E o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz uma palavra séria. Diz assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavra do Senhor, palavra de salvação para as nossas vidas. Aquele que quiser ser amigo, Christian, do mundo, ele não pode ser amigo de Deus. As pessoas precisam escolher. É impossível agradar o mundo e agradar a Deus. É impossível servir ao mundo e servir a Deus. É verdade. It's impossible. Não há nenhuma maneira, não há nenhum jeito disso acontecer. O apóstolo João, o grande apóstolo do amor, na sua primeira carta, do capítulo 2, da primeira carta de João, versículo 15, ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eu não consigo entender, eu não consigo compreender como tem pessoas que usam até mesmo a Bíblia, Filipe, para enganar os incautos da fé. Pessoas que ficam cocheando entre dois pensamentos. Pessoas que uma hora querem as coisas de Deus e outra hora querem as coisas do mundo. É impossível eu ter o amor de Deus se eu amar o mundo. Eu não consigo compreender. Também não consigo compreender que existem pessoas que preferem ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa ao invés de ir à casa de Deus. Não consigo compreender. Pergunta para mim:
Pastor, você consegue compreender? Não consigo compreender. Eu não consigo entender. Eu não consigo acreditar que existem pessoas que preferem qualquer coisa do que entrar na casa de Deus. É interessante que o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí tem gente que pega esse versículo aqui, guarda o pé, a barriga, a perna, e não vem na casa, porque não entra. Não vem. Você pode falar, você pode ler, igual no Salmo 23, o pastor Santo estava lendo agora sobre a oferta, e ele estava falando no Salmo 23, olha que coisa interessante, olha o finalzinho do Salmo 23, olha o que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque o coração transformado, o coração dele agora é um novo coração, é um coração que entende que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, para adorar ele, para buscar ele, ele está presente. Um novo coração entende que aonde Deus ordena a bênção, a vida e a vitória para sempre, é aqui neste lugar, onde o Senhor se manifesta com poder e grande graça. Eu não estou dizendo, meu irmão, que Ele não possa se revelar, se manifestar na nossa casa, mas eu estou dizendo que esse lugar é quando nós paramos tudo, todas as coisas, para buscarmos a face do Senhor. E de uma maneira tremenda e especial, Ele se derrama nas nossas vidas. A Bíblia diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Veja, Ele não pediu riqueza, fama, sucesso, Ele não pediu bens materiais, Ele não pediu provisão, Ele pediu somente isso. Uma coisa pediu ao Senhor, e Ele não só pediu, Ele vai buscar por isso, Ele vai batalhar para conseguir isso. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Sabe o que ele pediu? Ele pediu mais de Deus e menos dele, querido. Ele pediu para que Deus o enchesse de uma maneira tal que ele diminuísse. E como é que isso acontece? Na casa de Deus, querido. Buscando a Deus, estando aqui juntos, unidos, uma família, sem qualquer falsidade, para buscar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Querido, eu não consigo entender pessoas que não vêm à casa de Deus. Por quê? Porque o Salmo 84, versículo 4 diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Eu tenho duas coisas aqui, querido. Feliz é o homem, abençoado é o homem e a mulher, bendito é o homem e a mulher que está na casa de Deus, que vem aqui para louvar a Deus, que vem aqui para adorar a Deus. Esse é bem-aventurado. Amém. Esse é bem-aventurado em tudo, porque é a bênção do Senhor que está sobre a vida dele. Não consigo entender. Pessoas que leem o Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e não vem à casa de Deus. E são apenas assíduos quando lhes interessa. São fiéis apenas quando estão passando por luta, provação, angústia, perseguição. Mas eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender que existem pessoas que amam mais livros e filmes, filosofias, religiões orientais, e não amam a palavra do Senhor. Enquanto que a própria palavra de Deus diz em Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu não consigo compreender, Robson. Eu não consigo entender. Pessoas que acreditam em tudo. Pessoas que acreditam numa mensagem do WhatsApp, uma mensagem do Facebook, uma mensagem do jornal,
E que muitas das vezes o diretor do jornal no outro dia, ou até mesmo dia, tem que pedir desculpa porque ele falou errado o que não era para falar. Mas não acreditam na palavra. Jesus disse: passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará, porque ela está firmada para todo sempre nos céus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pessoas que ficam 5 horas na frente da televisão, no Facebook, 5 horas no computador. Eu conheço uma pessoa, 8 horas da manhã ele abre o computador, meia-noite a mãe tem que desligar. Meia-noite ele tem que desligar. Mas não medita na palavra. E a Bíblia diz que bem-aventurado. Mas o contrário desse versículo também é: infeliz é o homem e a mulher que não medita na palavra de Deus. Perdido é o homem que não entende que este é o manual do fabricante para a salvação eterna, que este é o GPS do céu, que ilumina todo homem que vem ao mundo à luz do Cristo vivo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Pessoas, jovens, que não obedecem seus pais. Olha, se a gente for falar de um jovem ímpio, mundano, eu até vou entender. Porque ele não tem Jesus, ele não tem Cristo, ele não nasceu de novo, o nome dele não está escrito no livro da vida. Mas se ele nasceu de novo, se o nome dele está escrito no livro da vida, se ele nasceu da água e do Espírito, se agora o Senhor Jesus é o Senhor da vida dele, pressupõe-se que ele agora vai honrar o pai e a mãe, vai obedecer o pai e a mãe, porque a Bíblia ensina. E a Bíblia diz que há um versículo que, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que há vidas que são desobedientes aos pais. Desobedece o pai, desobedece a mãe. E não entende que muitos pais vão carregar os seus caixões. Nossa, pastor, que coisa forte, é a palavra que diz. Há uma bênção, querido. Há uma promessa para quem obedece o seu pai e a sua mãe. Para quem honra o seu pai e a sua mãe, há um primeiro mandamento, e diga-se de passagem, com promessa. Não é só um mandamento, ele tem promessa de bênção para a vida da pessoa. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Abra a sua Bíblia. Anota esse versículo para você ensinar as pessoas. Mesmo versículo que milhares de anos depois o apóstolo Paulo repetiu no livro de Efésios. 5,16. Vê se na sua Bíblia esse mandamento, essa ordenança do Senhor, vê se ela está assim, você que é filho. Vê se quando Deus escreveu esses mandamentos aqui, se ele escreveu assim. Se eu estiver errado, você fala para mim, tá bom? Quando você sentir vontade, quando te der vontade, ou quando você quiser, honre ao teu pai e à tua mãe. É assim que está escrito na tua Bíblia? Não? Então vamos ler da maneira correta. Está escrito assim: honra teu pai, tua mãe, como o Senhor teu Deus te o quê? Ordenou. Ele pediu? Não,
Ele o quê? Ele mandou, ele ordenou. Para quê, irmão? Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra e para que te vá bens na terra que te dá o Senhor teu Deus. Infelizmente, na nossa geração, muito pai e muita mãe está segurando o cachorro, porque estão pensando que esse mandamento aqui é brinquedo. Isso aqui não é brinquedo, gente. Isso aqui é um princípio eterno. Deus não tem um culpado por inocente. Quando nós honramos os nossos pais, nós somos abençoados. Os nossos dias são prolongados sobre a face da terra. Aleluia. Quanta criança de 15, 14, 12, 9, 8 anos, sua vida é ceifada da terra. Eu não consigo entender como filhos que não obedecem ao pai. O apóstolo Paulo repetiu esse mesmo texto em Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, entregou a Moisés, face a face, o primeiro mandamento que tinha promessa era esse. Os outros eram para divertir, os outros eram para ensinar, para corrigir, mas esse não era só para corrigir, é para mostrar que tem uma promessa, é para mostrar que tem bênção para a vida do filho que obedece a sua mãe e o seu pai. Amém, amém, queridos? Eu não consigo entender que existem pessoas que tratam a igreja como um clube social. Não consigo entender. Pessoas que tratam a igreja como uma empresa de negócios, de business, achando que isso aqui é cabide de emprego ou é para se enriquecer às custas de um dinheiro que é de Deus. Eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender porque a Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia diz que a igreja tem um cabeça. E o cabeça dessa igreja, os Colossenses 1:8 diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Querido, a Bíblia não diz só que ele é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que ele é o dono da igreja. E o livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, está escrito e registrado: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tem gente que tem que devolver a igreja para Jesus naquele dia, porque a minha igreja é o meu povo, é o meu rebanho, e a Bíblia me diz outra coisa. A Bíblia diz que a igreja é de Deus, que ele é o cabeça da igreja, que ele é toda a igreja, o seu corpo. E muitos tratam a igreja como um clube, um lugar de reunião, um lugar de fazer uma social. E a Bíblia não ensina isso. Eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender também pessoas que brincam com o pecado. Gente, se eu disser para você, ou se eu repetir para você, que a maior arma nuclear, ou todas elas juntas, perto do pecado, ela é nada. Ela é insignificante. Por quê, pastor? Porque todas as armas nucleares do mundo não podem te jogar no inferno. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem fazer nada com a sua alma, querido. Temei antes aquele que tem poder de lançar a sua alma e o seu corpo no inferno. Esse é quem tem. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Paulo também disse, em Romanos capítulo 8, que a inclinação da carne é morte. Aqueles que andam buscando as coisas da carne, eles estão buscando a sua própria morte, sua própria condenação. Por isso eu não consigo entender. Eu não consigo entender como um povo brasileiro passa 5 dias vendo mulheres seminuas, homens seminus, e o Brasil inteiro para, e todos os canais noticiam, e o canal inteiro passa 24 horas esta pornografia
família, diante de crianças, velhos, adultos, as pessoas não podem nem colocar no canal. As que são santas. Eu não consigo entender. E a Bíblia diz, ai dos que chamam mal, bem, bem mal. Isaías capítulo 5. E dos que fazem doce amargo, amargo doce. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Eu não consigo entender como uma nação inteira, os prefeitos de muitas capitais e cidades do Brasil pegam a chave da cidade e entregam para o rei Momo, que é o rei da orgia espiritual, da devassidão, da impureza. Não consigo entender como pessoas brincam com o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. That's it. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Não consigo entender como uma religião ou uma seita propriamente dita pode propagar, ou várias religiões, a reencarnação, algo que é totalmente condenável nas Escrituras, como Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo final. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o homem não tem parte com mais nada do que se faz debaixo do sol, aquele que morreu para sempre, até o dia que ele comparecer diante do julgamento de Deus. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender como milhões de pessoas hoje são seguidores de ídolos mudos, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. Eu não consigo compreender como eu fui dominado por esta religião durante 17 anos da minha vida. Como eu hoje conheço milhões de pessoas que estão debaixo desta influência demoníaca e satânica, sendo que é um mandamento de Deus. Êxodo capítulo 20, marca na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, e aqui vai um aviso aos navegantes da internet. Não existe Bíblia de católico nem Bíblia de evangélico. A Bíblia é a palavra de Deus. Se tem um dono para esse livro aqui, ele chama Senhor Espírito Santo de Deus. E esse livro, ele ensina um mandamento que está firmado nos céus. E diz assim, não, gente, pelo amor de Deus, se você conseguir compreender, me avisa, porque eu não compreendo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, porque eu não compreendo, eu não entendo. Não é um pedido, é um mandamento, é uma ordem, minha irmã, meu irmão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Sabe o que Deus está falando aqui? Quem tem uma imagem de escultura, eu odeio, eu abomino. Quem serve, eu não consigo compreender, Pedro. Como é que hoje tem milhões de pessoas, e se você falar este texto para ele, eles preferem acreditar na mentira do pai da mentira, dizer não, apenas são retratos, não, essas imagens são para nos lembrar. Eu queria que alguém me mostrasse onde está isso na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, porque na minha Bíblia e na sua Bíblia, você que está nos assistindo, não tem. Eu não consigo entender
Como existem pessoas que preferem viver debaixo de uma abominação, de algo tão sério aos olhos de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Querido, é a Bíblia que está falando, é a palavra que está ensinando. E a palavra de Deus, abra a sua Bíblia e marque esse texto para você nunca mais esquecer na sua vida. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Está o quinto livro da Bíblia, o Pentateuco de Moisés. Você vai ver lá: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Eu vou repetir para você entender bem a palavra de Deus. Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, coisa abominável, coisa mais horrível, horrenda para Deus, obra da mão do artífice, e a puserem em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá, amém. Não consigo entender. Porque tinham pessoas que faziam imagem de escultura, querido. Coisa abominável diante de Deus. E sabe o que eles faziam? Como o povo de Israel foi ensinado a não ter imagem de escultura, de não ter nenhum ídolo. Como a rainha dos céus que está lá em Jeremias. O livro do profeta Jeremias fala sobre a rainha dos céus. Que quando o povo de Israel queimava incenso e fazia bolos e oferecia libações à rainha dos céus, sabe o que acontecia? Eles prosperavam, eles ganhavam dinheiro. E quando Deus ordenava que eles acabassem com essa abominação, eles começaram a padecer necessidade, eles ficaram sem entender. Como tem muita gente hoje que era rico, que ganhava muita grana, que quando vai para Jesus padece necessidade. Sabe por quê? Porque ele é liberto da avareza. Ele não vive mais por Mamon, Deus da riqueza. O dinheiro não é mais senhor da vida dele. Então agora ele está igual lá Provérbios diz: Deus não me deu muito para que eu venha me esquecer de ti, nem me deu pouco para que eu venha precisar a pedir. Dá-me somente o necessário para que eu venha viver na tua presença, porque a maior prosperidade de um homem é quando ele anda na presença de Deus. Amém. Aleluia. Eu não consigo entender essas coisas. Talvez você também não consiga entender e explicar. Talvez você não consiga nem acreditar que existam pessoas dessa maneira. Mas a Bíblia responde. Porque muitas pessoas fazem exatamente estas coisas. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer, ou seja, que obedeça, que o ame, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 19 ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não consigo entender, mas a Bíblia explica por quê. Milhões de vidas agora estão sendo mortas de fome, na guerra, no tráfico, abortadas. Vidas que agora estão sendo perdidas, ceifadas, por causa de um tênis da Nike, por causa de um prato de comida, por causa de uma fechada de trânsito. Como aquela história que aconteceu aqui na Califórnia. Uma mulher estava na highway, e a Califórnia tem 6 pistas perto de Los Angeles.
E ela estava na primeira fila, ela precisava sair na primeira saída que estava à sua frente. E ela então fechou todo mundo e conseguiu sair. A mulher que estava atrás dela quase bateu nela, foi atrás dela. E começou a piscar farol e a buzinar e atrás dela. E ela falou, eu vou parar o carro, vou pedir perdão para aquela mulher. E ela então parou o carro, encostou o carro, a mulher desceu atrás dela, desceu do carro, chegou, ela abriu a janela. Quando ela abriu a janela, a mulher cuspiu na cara dela. O marido dela, ele era atirador, ele tinha uma Magnum debaixo do seu banco. Ela pegou aquela bala, aquela arma e disparou 6 balas na cara daquela mulher. Por causa de um cuspe. E se nós fôssemos contar aqui agora, se nós fôssemos espremer os jornais do Brasil que sai sangue de vidas, de pessoa que parou no trânsito e porque olhou para uma pessoa toma um tiro na cara. E porque pisou no pé do outro. Hoje eu vi uma reportagem em Três Corações. Está no YouTube. No jornal Estado de Minas também tem. Foi onde eu vi. Um rapaz estava discutindo com a mulher. A mulher do estacionamento, vestida com cacetete. Ela foi mandar ele baixar a bola. Baixa a sua bola, você está muito nervoso. Ele deu um homem desse tamanho, um bruto tamanho, deu um soco na cara dela. Quando ela caiu, ele chutou a cara dela. Pum! Eu não consigo entender, mas a Bíblia explica. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu quero ler para você agora 3 versículos que são de épocas diferentes. São de gerações diferentes, mas que todos se cumpriram e estão se cumprindo até os dias de hoje. Porque você vai entender, eu não consigo entender, mas a Bíblia explica. Isaías capítulo 6, versículo 10, versículo 9. Vamos ver o versículo 9 do profeta Isaías. Capítulo 6, versículo 9. E você agora vai compreender. Então disse ele, disse o Senhor: vai a este povo e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Eu não consigo entender, mas a Bíblia explica que há um povo que o seu coração é de pedra. Há um povo que o seu coração, os seus olhos são pesados. Seus ouvidos são tampados, porque amam mais as trevas do que amam a luz de Jesus. 600, 700 anos depois desse profeta de Deus falar, Jesus está registrado no livro de Mateus, o primeiro evangelho da tua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 15, está registrado por toda a eternidade esta palavra. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu
oscure. Jesus vem e passa o sarrafo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, eles não podem entender, eles não podem compreender, mas bem-aventurados sois vós, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos entendem, e com o coração você se converte ao Senhor. Aleluia. Agora vem o apóstolo Paulo, dando início ao projeto de Deus, que é resgatar o homem da condenação eterna, resgatar o homem da cegueira espiritual. E no livro de Atos, capítulo 28, versículo 27, agora Paulo vem e diz a mesma palavra que Isaías entregou, que Jesus entregou, e agora o grande apóstolo Paulo diz a mesma palavra. Ele diz assim, segundo as Escrituras. Versículo 26 de Atos 28, último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, dizendo: vai este povo e dizem, de ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Eu de fato não consigo entender, mas a Bíblia consegue responder. E ela me ensina o porquê de muita gente que é amiga dos prazeres, mas não é amiga de Deus. Muitas pessoas que amam o mundo, mas não amam a Deus. Muitas pessoas que preferem fazer qualquer coisa, ao invés de estarem na casa de Deus. Eu não consigo entender, mas a Bíblia me explica. Eu não consigo entender, porque existem pessoas que preferem livros, religiões, seitas, filosofias, revistas, internet, mas nem sequer folheiam uma página do livro eterno de Deus, do Evangelho eterno. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu posso até não entender em você, mas a Bíblia consegue explicar. Porque muitas pessoas estão tratando a igreja de um clube social e não tem nenhum tipo de compromisso com a igreja do Senhor. Eu não consigo entender, mas a Bíblia consegue explicar como existem milhões de pessoas que vivem um engano do pecado, mas sequer são capazes de ouvir a voz de Deus, de atentar para o Santo de Israel. Talvez você também não consiga entender. Talvez você nem acredite que existe tanta gente assim, porque quando você conhece a verdade te liberta. Você acha que todos vão atrás de você, mas nem todos vão, porque a Bíblia explica que o coração deste povo é como polpeira de diamante, os tapões dos ouvidos, que a viseira os impede de ver a glória de Deus, de ouvir a voz de Deus e de andar no caminho do Senhor. Quando o pastor Sandro estava aqui em cima, ministrando sobre as nossas vidas, ele disse uma palavra profética que talvez você não entendeu, e foi a mesma palavra que Deus ministrou na minha vida. Ele disse que Deus estava preparando atalaias nesta igreja. Amém, aleluia. Quantos ouviram isso? Amém. E foi exatamente o que Deus me entregou na nossa casa para entregar este recado do céu para você. Antes de ler esse versículo, eu quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel. Fique em Ezequiel. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, antes de Daniel, você vai ver o livro do profeta Ezequiel, homem de Deus. E no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: mas tu lhe dirás as minhas palavras,
quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Escute, Deus está falando de um povo que é obstinado, que é de coração duro, que você conhece alguns centenas ou milhares por aí. Mas Deus está dizendo para você a mesma palavra que Paulo recomendou a Timóteo: pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Não interessa, prega a palavra, ganhe almas, saia como um bom semeador, vá semear o evangelho da salvação para os perdidos. E Deus fala: mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. E Ezequiel 3,17 fala exatamente desse atalaia que nós precisamos ser. Ezequiel 3, 16, 17. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: 2 pontos. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para o avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão eu vou requerer. Mas se desviar o ímpio, mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Fica de pé aqui. Deus te entregou uma palavra profética esta noite, para que você se levante como um atalaia, como um atalaia, para que você entenda que você agora precisa falar as palavras do Senhor, que você precisa ser boca de Deus no meio desta geração que está corrompida e pervertida, a qual você é astro no zelo dessa terra, a qual você é luz do mundo. Querido, a Bíblia diz que você é sal da terra. Não é o mundo que tem poder de te influenciar, é você que tem poder de influenciar o mundo. Vamos orar. Amém? Amém?